Eu sou o professor André Luiz Silveira e estou concorrendo a uma vaga para a grade curricular de Química. Olá, queridos alunos da terceira série de ensino médio. Hoje a nossa aula será sobre termoquímica. Termoquímica é a parte da química que estuda o calor envolvido nas reações. Reações que podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Esses prefixos endo e exo já foram vistos por vocês em outras aulas, em outras disciplinas até, em anos anteriores. Lembra quando vimos glândulas endócrinas e exócrinas? Esse prefixo endo e exo já acompanha a gente. Endo está relacionado com a entrada, exo com saída, térmica de calor. Então, reações endotérmicas são aquelas que o calor entra, consomem calor, exotérmicas liberam calor. E essas reações são mais comuns do que a gente pensa. Elas estão ao nosso redor, em todo lugar, como, por exemplo, as reações de fotossíntese ou as reações de queima, como a queima dessa madeira, a queima que a gente faz para poder assar uma carne no churrasquinho, são todas reações muito comuns do dia a dia. Mas para que o nosso estudo seja completo, precisamos retomar alguns assuntos importantes, como, por exemplo, a temperatura e o calor. Já estudamos temperatura no 9º ano, na primeira série, e vamos retomar rapidinho. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. As moléculas, na verdade, são átomos que se agruparam para formar moléculas que são mais estáveis. Essas moléculas podem vibrar ou agitar. Quando essas moléculas estão no estado sólido, elas estão com uma menor agitação. No estado líquido ou gasoso, a agitação é maior e o que mede essa agitação é a temperatura. Então, quando colocamos um termômetro para medir a temperatura, estamos, na verdade, analisando qual é o grau de agitação das moléculas. Outro conceito importante é o calor. Calor é energia em trânsito ou energia em movimento. Calor sempre passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E a relação entre os dois é muito importante, porque quando um determinado sistema recebe calor, a temperatura aumenta, a agitação é maior. Quando o sistema perde calor, a agitação diminui. E ao diminuir a agitação, a temperatura que mede isso diminui também. Tudo bem? Esse calor, ele pode ser medido em caloria ou em joule. As temperaturas podem ser medidas em graus centígrados, mas isso não é a única unidade medida. Quando estudamos gases, por exemplo, na segunda série, acabamos estudando temperatura medida em Kelvin. Então, são várias unidades de medida para calor, temperatura, mas as mais importantes para o nosso estudo aqui são temperaturas em graus centígrados e calor em caloria ou joule, ok? Se analisarmos os estados físicos, vamos perceber que se eu tenho um copo com água líquida, por exemplo, numa temperatura ambiente de 25 graus, se eu retiro o calor, ou seja, o calor sai nesse processo exotérmico, a gente vai ter essa água congelando, virando gelo. O gelo congela a 0 grau, mas aqui ele está a menos 10, porque ele perdeu bastante calor. Se retirarmos esse gelo do congelador, nessa mesma temperatura, ele vai absorvendo o calor e ele passa para o estado líquido de volta. Percebam então que a liberação de calor diminuiu a temperatura, o consumo, a absorção de calor aumentou a temperatura. Então, nós temos aqui processos endotérmicos e exotérmicos, mas eu não posso chamar de uma reação química. Por quê? Porque nós temos água com uma agitação e água com uma agitação menor. Água com uma agitação, água com uma agitação maior. Ou seja, aconteceu aqui apenas uma transformação física. A única coisa que mudou aqui foi o grau de agitação das moléculas, maior ou menor, conforme o recebimento ou a liberação de calor. Se quisermos estudar as transformações químicas, então precisamos entender o quê? Que as transformações químicas têm substâncias chamadas de reagentes que se transformam em outras. Por exemplo, nessa reação aqui nós temos o reagente A, o reagente B, que com o calor entrando na reação se transformaram nos produtos C e D, substâncias diferentes, houve uma transformação química. Nesse caso aqui, os reagentes se transformaram em substâncias diferentes, que são os produtos, e acabaram liberando calor. O calor entrando na reação química, reação endotérmica. O calor saindo, reação exotérmica.
E essas reações são bem comuns. Lembra da fotossíntese que a gente viu no comecinho? Tá aqui ela, ó, a fotossíntese, ela produz uma molécula de glicose num processo que consome luz e calor. Essa glicose é quebrada na respiração num processo que libera calor. Olha só, uma reação exotérmica e uma reação endotérmica, que estão juntas ali numa grande harmonia. E esse ΔH que apareceu aqui, o que significa esse ΔH menor que zero e esse ΔH maior que zero? O que significa esse H? A gente não viu até agora, não é verdade? Na verdade a gente viu, mas com outro nome. Esse H é a entalpia, que é chamada de entalpia simbolizada por H em homenagem a um grande químico chamado Hess, que tem até uma lei de Hess que estudaremos em aulas posteriores. Mas essa entalpia não é nada mais nada menos do que o calor envolvido nas reações químicas. E quando estudamos o calor que entra ou sai da reação, ele acaba variando. Então a variação de entalpia é que é realmente estudada. Como toda variação, a variação é a final menos a inicial. Só que numa reação química, a entalpia final é a entalpia do produto. E a entalpia inicial é a entalpia do reagente, porque reagentes se transformam em produtos. Então nós calculamos assim, a variação da entalpia, a entalpia do produto, menos a entalpia dos reagentes. Ficou complicadinho de entender? Vamos colocar isso num gráfico para ficar mais fácil a visualização? Então vamos pegar um gráfico aqui de reação endotérmica. Na reação endotérmica, a energia é consumida. Então vamos lá, vamos colocar a energia em quilojoules, essa energia é o calor, a entalpia, e aqui é simplesmente o caminho da reação. E vamos colocar alguns valores, como por exemplo, reagentes com a entalpia de 5 kJ e produtos com a entalpia de 50 kJ. A reação começou com esse valor, terminou com um valor maior. Se colocarmos na fórmula, a entalpia final, 50 menos a inicial, 5, nos dá um ΔH de 45 kJ. Você percebeu que sempre que for reação endotérmica, a entalpia do produto vai ser maior? Logo, o ΔH dessa reação vai ser sempre positivo. Eu posso usar isso, inclusive, para eu diferenciar reações. Se o ΔH é positivo, a reação é endotérmica. Olha só um exemplo de reação endotérmica aqui. Nós temos o óxido de ferro, que junto com o carbono se transforma em ferro mais monóxido de carbono. E isso tem um ΔH positivo, ou seja, é uma reação que consome calor. Logo, a entalpia desses produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Percebam também que nessas reações é muito comum colocarmos os estados físicos, porque sabemos que quando se altera o estado físico, se altera também os valores de entalpia. Porque se esse ferro saísse nessa reação no estado líquido, ele teria que consumir uma parte desse calor para passar de sólido para líquido. Então é muito importante o estado físico. E um gráfico de reação exotérmica? Vamos lá, vamos colocar aqui um gráfico onde reagente começa com 50 e termina no produto com 5 kJ. O ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, ou seja, agora é 5 menos 50. Vai dar um ΔH negativo de menos 45. Ora, se o produto sempre termina com um valor de entalpia menor porque a reação é exotérmica, então eu posso dizer que ΔH menor que zero ou ΔH negativo é indicativo de uma reação exotérmica. E eu coloquei aqui uma queima, gente, uma queima do metano como exemplo de reação exotérmica. A queima desse combustível libera 890 kJ por mol, por quantidade de um mol de metano. Se nós analisarmos essas reações endotérmicas e exotérmicas, nós temos aqui, por exemplo, no cloroplasto, a fotossíntese acontecendo, produzindo glicose, e na mitocôndria, a glicose sendo queimada, liberando gás carbônico e água. Mas nem todas as reações têm esse balanceamento perfeito. Depois que a industrialização começou forte na humanidade, essa busca por energia, com queimas de combustíveis, tanto combustíveis fósseis como qualquer tipo de combustível, acaba liberando gás carbônico e acaba liberando energia, desculpe, e na maioria deles acaba liberando também gás carbônico, que é um poluente da atmosfera. E os vestibulares adoram cobrar isso. Vamos ver questões que podem aparecer cobrando esse tipo de assunto? Então vamos lá, olha só. Considere o seguinte gráfico. Uma reação A2 mais B2 que terminou na reação 2AB.
Percebam aqui, ó, que a energia foi diminuindo, o calor diminuiu, porque foi liberado. Então essa reação só pode ser uma reação exotérmica. Como é uma reação exotérmica, o ΔH tem que ser negativo, porque ela está liberando calor. Então a resposta, letra D. A variação de entalpia é negativa, a reação é exotérmica, porque o calor está sendo liberado. Agora olha só essa questão aqui. O gás hidrogênio usado como combustível de foguetes, né, é queimado na presença de oxigênio produzindo água. E é uma reação de ΔH negativo porque libera menos 484 kJ. O hidrogênio tem 1 grama por mol, mas na reação nós temos quantos mols de hidrogênio? 2 mols de hidrogênio. Se pegarmos 2 mols de hidrogênio, temos 4 gramas desse combustível, que liberam menos 484 kJ. Mas se eu resolver queimar 1 grama só, eu estou queimando 4 vezes menos. E essa regra de 3, simples, vai me dar o quê? Um valor de menos 121 kJ. 4 vezes menos energia. Logo, a energia liberada por 1 grama é de menos 121 kJ. Para a gente poder testar isso, eu vou disponibilizar para vocês na plataforma Quizzes, como forma de avaliação, 10 questões para vocês responderem. Espero que vocês peguem essas questões e façam com bastante afinco para que nós possamos corrigir na próxima aula com um caráter avaliativo. E pesquisem alguma coisa sobre reações endotérmicas e exotérmicas ao nosso redor, para que a gente possa fazer uma roda de discussão e conversar um pouco sobre isso. Até a próxima aula.